Meus irmãos, enquanto nós temos na Bíblia vários escritores que falam a respeito da vida cristã, nos ensinam a doutrina, nos ensinam como viver diante de Deus, o livro de Salmos, nós encontramos não um autor bíblico nos ensinando a como viver, falando como nós devemos crer, mas no livro de Salmos os autores apresentam a forma como eles viviam, os seus dilemas, as suas lutas, as suas experiências com Deus. Portanto, no livro de Salmos nós somos ensinados a partir da experiência e da vida que os servos de Deus levavam no relacionamento com o Senhor. E quanto ensino extraordinário, com vistas ao fortalecimento da nossa fé, do nosso relacionamento com o Senhor, da nossa comunhão com o Senhor, para que a nossa fé não seja uma fé apenas instrutiva, mas seja uma fé prática do nosso relacionamento com o Senhor. E hoje nós veremos mais um rico salmo, o salmo de número 5. Nós convidamos os irmãos à leitura do salmo de número 5. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à Tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da Tua misericórdia, entrarei na Tua casa e me prostrarei diante do Teu santo templo no Teu temor. Senhor, guia-me na Tua justiça por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o Teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra Ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em Ti, folguem de júbilo para sempre, porque Tu os defendes, e em Ti gloriem os que amam o Teu nome, pois Tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo os cercas da Tua benevolência. Pai, nós muito damos graças ao Senhor, porque o Senhor nos alimenta por meio da Tua palavra. A exemplo do salmista, Pai, nós necessitamos da Tua companhia, da Tua direção, da Tua proteção, do Teu livramento. Pai, que o Senhor nos cerque com a Tua benevolência, como vimos na Tua palavra. Que os Teus servos aqui nesta noite, alimentados pela palavra do Senhor e unidos ao Senhor em fé, sejam cercados pela benevolência do Senhor. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, este salmo foi escrito por Davi. E Davi se achava em situação adversa. Ele passava por diversos ataques. Ele sofria diversos ataques. O cristão, por mais fiel que seja, não está isento de sofrer ataques diversos, ataques procedentes do maligno com suas tentações, ataques procedentes de pessoas em função dos seus próprios pecados, ou mesmo como instrumentos do maligno para atacar outras pessoas.
Davi passava por um momento destes. Geralmente, pastores gostam de pescar. É claro que existem as exceções. E é impossivelmente em uma segunda-feira, que geralmente os pastores têm folga, conta-se que 4 pastores saíram para pescar. E é bom nós compreendermos também que pastores não estão isentos das suas lutas, das tentações. Pastores precisam também vigiar, precisam orar e precisam depender da graça de Deus. E esses 4 pastores lá na beira do rio, pescando, um deles disse: ó, que momento oportuno, ó, que momento próprio para nós conversarmos a respeito das nossas lutas, das nossas fragilidades, dos nossos pecados. Aí o outro disse: bom, já que estamos só nós 4 aqui, nós podemos conversar a respeito das nossas lutas. Quem começa? Você? Não. Ele começa. Não, o outro começa. Até que um resolveu a começar. E ele disse: eu tenho um problema. Eu luto com esse problema há muitos anos. É que eu gosto de um joguinho, de uma aposta. Estou lutando para resolver esse problema. Mas de vez em quando eu aposto. Então nós precisamos orar para você ficar livre, né, desse vício, porque é um vício. E agora, quem fala? Até que o segundo resolveu falar. Eu tenho um problema, meu temperamento é muito explosivo. Quando eu vejo, eu já falei o que eu não devia falar. Às vezes eu uso palavras ásperas com a minha esposa que eu não deveria usar. Então eu preciso de controlar o meu temperamento. Preciso do domínio próprio. Inclusive o domínio próprio é um dos aspectos do fruto do Espírito Santo. Porque tem gente que fala: não, eu sou assim mesmo, falo o que tem que falar. A questão não é falar o que tem que falar, a questão é ter o fruto do Espírito, não é? Então nós precisamos orar para que o irmão possa ter um equilíbrio, como o crente precisa ter, não é? O servo de Deus precisa ter. E o terceiro? Qual é o problema do terceiro? Aí o terceiro falou: eu tenho um problema também. Quando eu fico assim mais nervoso, quando os diáconos da igreja me amolam demais, aí, lá no porão da minha casa tem 1 litro de rum, eu vou lá e tomo um pouquinho. Quando fala diáconos da igreja, possivelmente esses pastores eram batistas, né? Eu acho que não eram presbiterianos, não. Porque o sistema batista, o diácono exerce uma liderança mais ou menos como o presbítero na presbiteriana. Mas é brincadeira, né, irmãos? Então precisamos trabalhar para o irmão resolver esse problema. O irmão não pode ficar afogando as suas mágoas na bebida. Não é? Tem que resolver esse problema. E o quarto? Aí o quarto não queria falar. Não, mas agora o primeiro falou, o segundo falou, o terceiro falou, o quarto tem que falar também. Qual que é o seu problema? Não, é que eu tenho um probleminha. Mas qual que é o seu probleminha? Meu probleminha é que eu tenho uma dificuldade de guardar segredo, eu sou meio fofoqueiro. Aí os outros 3, nós estamos perdidos com esse aí. A fofoca. Fofoca é um problema. Não é? E muitas pessoas acabam sentindo-se atacadas em função de fofocas a respeito delas. Já aconteceu na sua vida de alguém fofocar alguma coisa da sua vida, isso se espalhar, isso se torna desagradável, você se sente ferido com isso?
Então, a fofoca pode ser um meio de atacar as pessoas, não é? Mas, não apenas a fofoca, aquela crítica dura, seja ela procedente ou não, acaba sendo também uma forma de ataque às pessoas. Então, quer seja fofoca, quer seja uma crítica dura, maldosa, e acusações diversas podem ser formas de atacar as pessoas. Davi estava sob ataque aqui. E Davi nos ensina coisas preciosas aqui, irmãos, porque o mais importante e o ensino mais importante que nós vamos receber aqui é como nós devemos lidar com os ataques. O que nós devemos fazer quando estivermos sob ataque? O que Davi fez quando ele estava sob ataque? Nós já vimos nos Salmos 3 e 4 que Davi revelou-se em profunda angústia, e possivelmente a angústia que Davi estava vivendo era em função das conspirações ou da conspiração que o próprio filho Absalão fez contra Davi, quando Absalão se levantou para tomar o reino de Davi. Então Davi se sentia profundamente angustiado. Agora o Salmo 5, Davi se mostra também como alguém que estava angustiado, porque estava sob ataque, isso estava o ferindo, o magoando, o entristecendo, ele estava sofrendo sobremaneira com isso. Mas possivelmente aqui ele não esteja falando da conspiração de Absalão. Alguns estudiosos, como o próprio João Calvino, em seus comentários, crê que aqui Davi estava relatando os ataques e as perseguições que ele sofreu por meio de Saul. Os irmãos devem lembrar que Davi andou fugitivo, esteve na terra dos filisteus, que Davi escondeu em cavernas, que Davi viveu um momento até mesmo de fome diante das perseguições de Saul. E Davi apresenta aqui alguns passos importantíssimos quando nós enfrentamos algum tipo de ataque na vida. Eu creio que é um salmo oportuno para todos nós. Estudantes lá na escola podem sofrer algum tipo de ataque, não é? Pode passar por bullying. Na nossa vida profissional podemos passar por algum tipo de ataque. Nos relacionamentos sociais, de forma geral, podemos experimentar algum tipo de ataque. E como nós vamos reagir diante disso? Isso sem falar, irmãos, nos ataques procedentes do maligno com suas tentações em nossas vidas. Esse salmo nos ensina como nós devemos nos portar diante dos ataques que nós sofremos. E eu quero considerar com os irmãos que estes ataques, ou os diversos ataques que nós sofremos, pode ser a ocasião de nós nos aproximarmos mais do Senhor, de nós nos fortalecermos mais no Senhor. Stephen New, que foi pastor e escritor, ele diz: críticas é o esterco em que servos de Deus crescem melhor. Dona Milza, quando as plantas da senhora ficam mais frágeis, a senhora percebe que precisa de colocar esterco, precisa colocar adubos. Quando a dona Milza traz à igreja aquelas plantas viçosas, tão bonitas, ornamentando a igreja, certamente tem toda uma história. Aquelas plantas foram tratadas, ela colocou esterco, ela colocou adubo, e as plantas responderam com a beleza
própria. Então, irmãos, nestes dizeres, quando o servo de Deus passa por ataques, sofre ataques, mas nestes ataques ele confia em Deus, ele se aproxima do Senhor, ele busca o Senhor, estes ataques podem ser, sim, esterco, para que o servo de Deus se torne mais viçoso, mais fortalecido na presença do Senhor. Então, eu quero considerar primeiramente, que quando o servo de Deus está sob ataque, lhe cabe buscar refúgio em Deus, como seu forte defensor. Existe um defensor dos servos de Deus, e o nosso defensor é o Senhor Todo-Poderoso. Davi compreendeu isso. Davi disse: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Isso dos versos 1 a 3. E depois, lá do verso 11 e 12, ele retoma essa mesma confiança em Deus como forte defensor seu. Verso 11 e 12 ele diz: mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo os cercas da tua benevolência. Meus irmãos, Davi, ele não revidou os ataques que ele recebeu, conforme a descrição neste salmo. Mas ele apresentou a sua queixa ao seu forte defensor, que é o Senhor. As nossas queixas precisam ser apresentadas ao forte defensor que nós temos. E às vezes nós trocamos o forte defensor pela fragilidade de nossas ações, achando que são as nossas ações que vão preponderar, que vão alcançar vitória. E esquecemos que temos um forte defensor e que este forte defensor é o Senhor nosso Deus. Isso é maravilhoso. Então, irmãos, sob ataque, nós podemos apresentar a nossa queixa com sinceridade ao Senhor, apresentar o nosso sofrimento com sinceridade ao Senhor. E veja, irmãos, que Davi aqui abriu o seu coração diante de Deus. Ele orou ao Senhor. Na sua oração, Davi não ficou buscando palavras, usando palavras rebuscadas. Não, o objetivo dele era derramar a sua alma perante o Senhor. E ele disse que gemia diante de Deus. Em dado momento, ele não conseguia nem sequer pronunciar palavras, mas ele gemia, tal era o seu sofrimento diante de Deus, porque estava sob ataques. Mas ele apresentava esse gemido diante do Senhor, e ele afirma que erguia a sua voz e clamava a Deus diante dos ataques que ele estava vivendo. Tudo isto de maneira honesta, de maneira sincera. Ele apresentava o sentimento que estava no seu coração. Ele apresentava a dor que estava na sua alma. Ah, meus irmãos, e como é bom nós sabermos que o Senhor nos conhece, que o Senhor ouve o nosso clamor e que o Senhor ouve o nosso próprio gemido. No livro de Salmos, número 62, o verso 8 diz: confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. E é interessante que na busca deste forte defensor, quando estava sendo atacado, Davi se dirige a Deus de uma forma pessoal, muito pessoal. Ele usa duas expressões aqui. A primeira expressão que ele usa é Rei meu.
E ele usa também a expressão Senhor, meu Rei e Deus meu. Veja, irmãos, que Davi foi rei de Israel. Davi foi um rei reconhecido internacionalmente. Davi foi um rei reconhecido por Deus. O Senhor afirmou que Davi era o homem segundo o coração dele. Mas, irmãos, aqui na sua angústia, estando sob ataque, Davi se humilha e reconhece que o verdadeiro rei é Deus. Matteo Henry, que é um comentarista, disse o seguinte: reis em seus tronos devem ser mendigos diante do trono de Deus. Reis em seus tronos devem ser mendigos diante do trono de Deus. Davi, ele não se vangloriou no cargo que ele possuía. Ele não se vangloriou no seu poder humano. Ele reconhece que Deus é rei. Nessa pessoalidade, nessa comunhão com o Senhor. Mas quando ele chama aqui Deus também de Senhor, ele usa a palavra Yahvé, que é o Deus que estabeleceu o pacto com seu povo. Sofrendo o ataque, ele sabia que Deus era o Senhor da sua vida e o Senhor do seu povo. Por isso ele poderia buscar em Deus o forte defensor, refúgio para sua alma naqueles momentos de ataque. Meus irmãos, é preciso compreendermos quem é Deus e compreendermos quem nós somos diante de Deus. Nós cremos no Senhor, nós somos servos do Senhor, nós somos o povo da aliança, nós professamos fé no Senhor Jesus Cristo. Neste relacionamento pessoal com o Senhor, nós confiamos sim que Deus nos defende e Deus nos guarda. Desta maneira, buscando o forte defensor, Davi ora, tem um relacionamento pessoal com Deus. Deus não é alguém que está lá distante, mas alguém presente na sua vida, que o defende. E ele orou de forma persistente. Ele disse: de manhã, Senhor, ouve a minha voz. Ao amanhecer, Davi tinha diante de si um longo dia. E logo ao amanhecer já vinha à sua memória os ataques que ele estava sofrendo. Já vinha à sua memória para gerar angústia, para gerar ansiedade, tristeza. Mas Davi logo de manhã orava a Deus, porque ele não queria percorrer um longo dia sem a presença do seu forte defensor, que é Deus. Spurgeon disse o seguinte a respeito da oração em todo o tempo: a oração deve ser a chave do dia e a fechadura da noite. O dia deve ser aberto com oração e deve ser fechado com oração. Orar ao acordarmos, orar ao deitarmos, dependermos deste forte defensor que é o Senhor. E dependendo deste forte defensor, enquanto recebia ataques e mais ataques, Davi nos mostra aqui que ele esperava a resposta que vem de Deus. Ele sabia que Deus lhe responderia. Ele sabia que Deus não o deixaria desamparado e desprotegido naquele momento. Então Davi diz: te apresento, Senhor, a minha oração e fico esperando. Senhor, eu estou apresentando os ataques que eu estou sofrendo, as minhas lutas. Eu oro ao Senhor e eu fico esperando a resposta do Senhor. Especialmente as pessoas mais velhas. Eu vi um vídeo esses dias
Não sei se algum irmão já viu. Eu fiquei até um pouco preocupado, porque o vídeo é o seguinte: algumas evidências de que você está ficando velho. Aí uma delas é, de manhã você levanta e você dá uma olhada no tempo para ver se vai chover ou se vai ter sol. Interessante, né? O povo mais novo não está nem aí, mas os mais velhos começam a olhar mesmo, né? E tem mais uma porção de evidências, e eu comecei a me encaixar naquelas evidências. Bom, mas aqui o salmista está dizendo que olhava não para ver se ia chover, mas é como alguém que estava olhando para cima, olhando para Deus, para ouvir e para receber a resposta de Deus. Isso me fez lembrar do profeta Elias. Depois de anos sem chuva, ele profetizou que a chuva estava chegando e mandou o seu moço olhar para o céu para observar se havia algum sinal de chuva, e o seu moço olhava e dizia: não tem nenhum sinal. E Elias disse: vai e olha de novo, até que ele viu uma pequena nuvem do tamanho da palma de um homem. E aquele sinal, Elias já disse para Acabe: arrume o seu carro, desça correndo para que a chuva não te pegue pelo caminho. Mas Elias ordenou ao servo que olhasse se tinha algum sinal, aguardando, esperando, porque Elias tinha se debruçado em terra, orando ao Senhor para que o Senhor enviasse chuva para cessar aquela seca medonha que trazia tanto sofrimento para toda a nação. Meus irmãos, nós precisamos levantar os nossos olhos ao Senhor. Oramos e colocamos diante do nosso Deus as nossas petições, e os nossos olhos estão esperando no Senhor. Mantenham os seus olhos no Senhor, aguardando as respostas que vêm do Senhor. E o Senhor, em sua graça e misericórdia, não deixa os servos dele na mão. Então, o primeiro ensino que nós temos aqui: se estamos passando por algum ataque procedente do maligno, procedente de pessoas, alguma tentação, quem é o forte defensor nosso? Deus é o nosso forte defensor. Diga aí: Deus é o meu forte defensor. Vamos repetir juntos, irmãos? Deus é o meu forte defensor. Então vamos orar, vamos colocar diante dele tudo quanto aflige, nos incomoda, nos angustia, tudo quanto temos sofrido. Vamos colocar diante de Deus, como o salmista disse, que de manhã ele já fazia a sua oração, apresentando a sua petição a Deus. Mas um outro ensino que o salmista nos traz é o seguinte: estando sob ataque, é preciso saber que Deus não é apenas forte defensor, mas que Deus é também forte e suficiente juiz. Juiz. Tem gente que fala: eu não levo desaforo para casa. Comigo é olho por olho e é dente por dente. Nós precisamos aprender, irmãos, a confiar em Deus como juiz, aquele que vai julgar todas as coisas, aquele que julga todas as coisas, e Ele vai julgar todas as coisas. E o salmista confiou em Deus como forte juiz, conforme percebemos aí nos versos 4 a 6. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, contigo não subsiste o mal, os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade, tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Depois, lá no verso 9 e 10, ele retoma também falando sobre o juízo. Diz: pois não tem ele sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Meus irmãos, nós podemos dizer que o salmista está se levantando em vingança
aos seus adversários, aos seus acusadores. Podemos dizer que o salmista está se levantando para vingar os ataques que ele recebia, ou não? Meus irmãos, confiar na justiça de Deus e na suficiência do juízo divino é totalmente oposto de vingança. Vingança é você querer fazer a justiça com as próprias mãos. Confiar no juízo de Deus é você entregar ao Senhor para que o Senhor julgue, e o Senhor julgará de maneira correta. Agora o salmista usa aqui algumas palavras fortes. Às vezes as pessoas gostam de dizer: Deus odeia o pecado e Deus ama o pecador. E de repente nós deparamos aqui com estas palavras: o Senhor abomina, aliás, antes disso, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Aí não está dizendo que ele aborrece a iniquidade. Ele aborrece a todos que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Meus irmãos, Deus nos ama em Cristo Jesus. E aqui é bom nós entendermos que o Senhor Jesus sofreu uma dura punição, um duro juízo. Jesus sofreu um duro juízo para que o amor de Deus esteja na nossa vida, para que nós fôssemos arrebanhados pelo amor de Deus. Deus ama a justiça, Deus ama a verdade. E é por isso que o Senhor Jesus foi punido e sofreu na cruz, para que pudesse ser apresentado diante de Deus um povo redimido pelo sangue de Cristo, um povo perdoado pelo poder de Deus. Mas o fato, irmãos, é que Deus é justo, e Deus ama o juízo e estabelece o juízo. O Evangelho anuncia graça. O Evangelho anuncia salvação para nós, amor de Deus para nós. Mas não vamos esquecer que o Evangelho anuncia juízo também. Só que este juízo, quem sofreu foi Jesus na cruz por nós. Em outras palavras, qual a conclusão que nós chegamos aqui, irmãos? A conclusão que nós chegamos é uma só. Ou nós estamos em Jesus, refugiados em Jesus, e abraçados pelo amor de Deus, e protegidos pelo Senhor, e salvos pela graça de Deus, ou nós estamos sob juízo. E Davi sabia disso, que Deus aborrece o pecador, entregue a seus próprios pecados. Mas o amor de Deus se vê quando Ele próprio resolve em Cristo Jesus pagar o preço dos nossos pecados. Então, quando você diz hoje Deus me ama, Deus te ama por causa de Jesus, que Jesus tirou seus pecados. Mas se você permanecesse nos seus pecados, você estaria em juízo. Quem permanece nos seus pecados está sob juízo. É preciso se arrepender e crer em Cristo, para desfrutar o poderoso amor de Deus. E este amor de Deus se manifesta por meio de Jesus, por uma porta que se abre para nós, e nós precisamos correr e entrar por essa porta. Quando você estiver sob ataque, lembre que você também é pecador. Quando você estiver sob ataque, ore a Deus e confie no juízo que vem do Senhor. E se refugie em Cristo como Salvador e Senhor, e Ele mesmo guardará e cuidará da sua vida. Ah, pastor, então quer dizer que eu não devo responder aos ataques? Nós não podemos ser taxativos assim. Encontramos, por exemplo, o apóstolo Paulo, que sofreu ataques algumas vezes e respondeu a estes ataques. Respondeu no sentido de mostrar o erro das pessoas que estavam atacando.
de requerer justiça, mas é preciso saber a hora e a maneira, para que a resposta não seja um ato de vingança, mas seja um ato de confiança em Deus. Mas eu quero finalizar em mais um ponto aqui, irmãos. Ao passar por ataques, lembre primeiro de duas coisas: temos um forte defensor que é Deus. Segundo, temos um forte e suficiente juiz que é Deus. Mas é importante nesses momentos também nós lembrarmos que precisamos nos manter no caminho certo. Nos manter no caminho certo quando estivermos sob ataque. Porque muitas pessoas se perdem no caminho ao estarem sob ataque. Deixa a ira dominar o coração, deixa a mágoa falar mais forte, o espírito de vingança e coisas ruins assim. O desespero, não é? Não. Se mantenha no caminho do Senhor, se mantenha no caminho certo, mesmo estando sob ataque, persevere no caminho e Deus te guiará neste caminho. E foi isso que o salmista mostrou aqui, especialmente nos versos 7 e no verso 8. Porém tu, pela riqueza da tua misericórdia, porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do seu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho. Há pessoas que, quando estão passando por tribulações, por provas, por injustiças, se distanciam de Deus e distanciam da igreja. Mas é o momento que precisa fazer como o salmista fez. O que o salmista fez? Ele entrou na casa de Deus e se prostrou diante do Senhor. Então nós precisamos cuidar, ao estarmos sob ataque, permanecermos no caminho, entrarmos na casa do Senhor em adoração e nos colocarmos diante do Senhor. E ele orou pedindo a Deus que endireitasse e o conduzisse pelo caminho certo. Não era hora e ele não poderia se desviar deste caminho. Não, ele deveria permanecer de maneira honrosa e de maneira fiel nesse caminho. O apóstolo Pedro, eu creio que fala isso muito bem quando ele diz: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. 1 Pedro 3, 9. Meus irmãos, nós vivemos dias em que para muita gente a vida cristã se restringiu a palavras. Pessoas que afirmam-se cristãs, de repente gostam de ouvir uma boa mensagem, gostam de uma música animada, mas uma distância muito grande dos valores cristãos e da prática cristã, dos ensinos bíblicos. E a vida cristã não é só palavra. A vida cristã não é só uma música animada. A vida cristã não é só gostar de uma boa mensagem. A vida cristã é prática. E nós temos aqui diante de nós, neste salmo, o exemplo de Davi. Nos ensina muito aqui. Foi um homem perfeito? Não. Foi um homem pecador. Teve muitos pecados. Mas um homem que sempre se humilhava e voltava para os braços do Senhor. E nos ensina. Você guarda algum ressentimento, algum ataque que você recebeu na vida? Que te machuca, que te fere, que te contraria? Alguma tentação que procede do maligno? Lembre 3 coisas. Primeiro, existe um defensor, e esse defensor é o Senhor Todo-Poderoso. Existe um juiz justo, íntegro,
e esse juiz é Deus. Não se desvie do seu caminho, do caminho do Senhor, no meio das adversidades. Permaneça no caminho. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É a palavra do Senhor. Convido os irmãos para juntos entoarmos o hino de número 110A. Hino 110A. Dona Milza. A Dona Milza está pedindo aqui para nós compartilharmos uma experiência que ela viveu, mas que não foi só a Dona Milza que viveu. Nós todos vivemos essa experiência da bênção de Deus para Dona Milza. Os irmãos devem se lembrar muito bem daquela chuva de granizo aqui em Uberaba, que aconteceu aí, não sei precisar se 5, 6 anos atrás. O meu carro mesmo ficou todo estragado em cima, porque eu estava na rua. As oficinas encheram porque a chuva estragou a pintura dos carros. Plantas, destruiu as plantas. E as orquídeas da Dona Milza, que ela traz toda semana para ornamentar a igreja, as flores da Dona Milza, que ela traz toda semana para ornamentar a igreja, não tiveram nenhum estrago, ficaram intactas. Intactas. Nada, nenhum estrago. E nós tivemos aqui uma outra experiência de uma família da nossa igreja. Em um dia de tempestade aqui em Uberaba, de raios, em um bairro aqui em Uberaba, caiu uma faísca e atingiu 2 casas ou mais casas, queimou os eletrodomésticos. E uma família nossa, irmãos nossos, a casa ao lado direito foi atingida, do lado esquerdo atingida, e me parece outras casas também. E aquela casa deles intacta, absolutamente nada. Eu não estou dizendo que essas situações não podem atingir o servo de Deus. Nós estamos expostos e sujeitos. Mas Deus, segundo o seu propósito infinito, nos revela algumas situações para apontar para nós, dizendo: está vendo o meu cuidado com você? Quando eu morava em Patos, eu me recordo que nós viajamos um dia de férias e esquecemos a porta destrancada. Naquela ocasião, entraram ladrões e roubaram a casa da direita, passaram em cima da minha casa, roubaram a casa da esquerda, e a minha porta destrancada, eles não entraram. Eu estou dizendo que se eles tivessem entrado lá, isso não iria evidenciar em nada que Deus não estivesse cuidando da gente. Mas Deus age em situações assim, para nos mostrar como Ele está cuidando da nossa vida. Provas, algumas evidências que Deus quer dar. Porque Deus faz obras tão grandes a cada momento que nós não conseguimos enxergar. Então, de vez em quando Deus fala: senhor míope, você não está enxergando? Aqui, que eu fiz. Precisa mostrar umas coisas mais claras para a gente. Porque nós estamos expostos a perigos todo dia e Deus está nos guardando. E às vezes nós não enxergamos. Glória ao Senhor. Hino 110A, vamos cantar em pé, por favor.
nos alimentar por meio da tua palavra e pedimos ao Senhor a direção do Espírito Santo, para que em todo tempo saibamos confiar no Senhor como nosso forte defensor, como suficiente juiz, e assim permanecermos no caminho do Senhor. Guia, ó Deus, cada irmão, cada irmã, na vivência da fé cristã, para que a nossa fé não seja apenas de palavras, mas de prática. Guarda-nos no teu amor, oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje e sempre. Amém.